Há 3 meses atrás foi criada a hashtag Não Somos Cópias, que vocês devem se lembrar que foi uma hashtag para fazer os golartinhos, fãs do Golart, pararem de chamar os youtubers de cópia. Eu mesmo não me incluindo nessa hashtag quis ajudar a comunidade, e foi algo tão grande que conseguiu chegar até o Golart, e ele se pronunciou. Claro que com isso surgiu certas polêmicas, não só entre pessoas da comunidade com desentendimentos, como também certos youtubers que discordavam dela com todas as forças. Isso é de se esperar, porque quando criam algo grande com um bom objetivo, as pessoas tentam problematizar, mesmo que em certos casos não seja a intenção, e esse é o caso do Anderson. Mas diferente da maioria dos casos, acho que esse é necessário a gente falar sobre. E eu sei que eu demorei muito pra falar sobre isso, mas eu só tô trazendo esse assunto porque acho que é algo interessante de se debater. E com certeza é necessário. Eu respeito o ponto de vista dele, mas tem certas coisas que eu não consigo concordar com ele porque ele deixou de levar certas coisas em consideração. Mas isso não quer dizer que eu tô tentando defender todos os pontos do Não Somos Cópias. Ele tem seus prós e cons, tem as suas partes que, ao meu ver, são meio exageradas. Mas para você entender tudo isso, é melhor você entender a situação em si, sobre o conteúdo, o estilo de vídeo usado e como funcionam impressões diferentes. Então, vamos começar. Começando do início, o Golart fazia vídeos de Minecraft assim como muitos outros youtubers. Ele tinha um diferencial que o conteúdo que ele trazia em seus vídeos era diferente da grande maioria, e nessa época ele ficou famoso pelos machinimas. Isso é importante a gente destacar porque ele tinha um grande diferencial. E também vai ser importante porque eu vou mencionar vários canais e categorias de canais. Dando um outro exemplo do próprio Minecraft, o Tazercraft tinha como foco coisas mais diferentes e criativas. Assim como nos próprios vídeos de Skywars, onde eles tinham objetivos diferentes, como os vídeos de canhão humano. Voltando para o Golart, ele deixou de fazer machinima para fazer o que outras pessoas faziam. Ele tinha seus motivos, mas isso tudo foram palavras dele. Depois ele achou esse conteúdo de comentário na gringa e decidiu usar. O Golart mudou seu conteúdo assim como muitos outros, com uma diferença que ele mudou para um estilo não muito conhecido. Me corrijam se eu estiver errado, mas antes do Golart existiam apenas 2 youtubers que faziam esse conteúdo. Mas se já existiam outros canais, por que ele é considerado o criador desse conteúdo? Ele já tinha um canal de Minecraft, e com a divulgação da Authentic ele ficou muito maior que os outros canais. Na época que ele começou a fazer esses vídeos, ele já era muito grande, e os youtubers que começaram antes dele eram muito pequenos. Então, como o Golart foi quem distribuiu para mais pessoas, muitos associaram ele a esse conteúdo, fizeram apontar ele como criador desse estilo, que muitos chamavam de estilo Golart. E com isso, muitos canais são chamados de cópia. Não só pequenos como eu, mas também grandes como Jake, Fara, Azul, por terem apenas o mesmo estilo de vídeo, e boa parte das vezes o conteúdo não tinha nada a ver. É muito estranho isso acontecer porque canais que tinham semelhança mínima eram taxados de cópia. Porém, isso também se aplica ao Golart, porque pessoas acusavam ele de ser uma cópia do Leaf. Ou seja, não é algo exclusivo de ser uma preferência ao Golart, por mais que a comunidade dele seja assim em sua boa parte. E eu fui percebendo que cada vez mais esses Golartinhos estavam se tornando uma minoria, chegando a um ponto de haters meus virarem fãs, e cada vez menos tendo menções ao Golart nos comentários. Enquanto isso acontecia, mais canais do meu estilo estavam aparecendo, e cada vez mais eu estava me afastando do Golart, tentando ao máximo tirar elementos que lembram ele, chegando a um ponto dessa minoria ser tão baixo que pessoas estavam apenas usando para tentar se destacar. Antes de continuar, eu quero dizer que eu me enganei. Enquanto eu estava no Discord, eu acabei caindo num vídeo do Alan Maximus, onde ele conta que um amigo dele começou um canal e tentou divulgar no servidor do Golart. E o que aconteceu foi que uma enxurrada de pessoas foi chamar ele de cópia. Não só isso, como também estavam falando para ele se matar e estavam perseguindo ele. Desse jeito ele foi obrigado a criar outro Discord, porque ninguém estava deixando ele em paz. Vocês têm noção da toxicidade dessa comunidade do Golart? E eu tenho que dizer que parte da culpa é sim dele. É provável que você vai falar, mas ele já falou várias vezes que as pessoas não copiam ele. Primeiro, ele não falou várias vezes. Segundo, o grande problema dele é que sempre que quando ele fala desse assunto, você tem que assistir certa parte do conteúdo para poder captar a mensagem dele. Coisa que a maioria não faz. Ele tem que fazer um vídeo direto, jogando na cara de todo mundo. Eu não criei nada. Esses youtubers não me copiam. Mas infelizmente, ele nunca fez isso. Parece que ele não liga e tá usando isso como desculpa. E de alguma forma quer se afastar e fingir que isso não existe. Eu tenho minhas dúvidas sobre ele e acho que ele tá cagando pra isso. Eu só quis mencionar essa parte no meio do vídeo porque eu achei muito importante, então vamos voltar pro assunto agora.
E certas pessoas repostaram o vídeo do Não Somos Cópias e muitos acusaram as pessoas de usar isso apenas para ganhar view. E não se defender de pessoas que acusaram ele porque eles nunca foram acusados de cópia. Eu não vou julgar, até porque não tem nada de errado nisso, ao meu ver. E finalmente, dando um foco no vídeo do Anderson, ele falou sobre identidade visual. Sempre que quando você vai criar uma coisa envolvendo criatividade, você precisa deixar seu produto único. Seja um vídeo no YouTube, um jogo, um filme ou até mesmo uma HQ. Você vai juntar uma série de elementos para transformar a sua criação em algo único. Mas o simples fato de ter alguns elementos semelhantes não quer dizer que seja uma cópia. Um exemplo disso é Made Dragon e Isuno Haraso, onde nas duas obras tem uma criança tímida e uma mulher com corpo avantajado. Mas mesmo que tenha esses elementos em ambos os animes, não quer dizer que seja uma cópia, mesmo se fossem usados da mesma forma, o que não é o caso. E esses elementos podem ser usados como uma referência, até porque não é um elemento de sua criação que vai transformar ela em uma cópia. E você escolhendo os elementos que vai colocar e dependendo de como você vai usar, mostra se você tentou ser original ou não. Mas no vídeo do Anderson tem uma pergunta que ele não conseguiu responder nesse vídeo. Como canais nada semelhantes ao Golart eram taxados de cópia? Se os espectadores têm um pouco de razão em chamar canais semelhantes de cópia, é a mesma coisa para canais nada semelhantes? Isso não faz nenhum sentido. E isso me faz pensar que esses tipos de comentários são inválidos, justamente porque são pessoas que não conseguem interpretar e diferenciar um conteúdo do outro. O que me leva a crer que essas pessoas que acusam criadores de serem cópias do Golart são crianças. Isso me faz interpretar esses comentários como inválidos, porque como você vai levar a sério alguém que não consegue distinguir uma coisa da outra, que nem ao menos sabe falar o nome da pessoa certo? E eu considero esses comentários inválidos, não porque eles seriam uma, entre aspas, cópia, e sim porque está apenas falando, você é uma cópia. Se fosse alguém com um pouco mais de idade, iria ver o canal da pessoa e falar se era uma cópia ou não. E também é bem provável que faria uma crítica construtiva também. A frase dos Golartinhos não tem nada de construtivo, e não apresenta motivos para alguém ser uma cópia, e acaba deixando a frase vaga e com questionamentos. Para entender melhor, existem duas etapas na criação de alguma coisa, mas é muito mais visível em vídeos, a base e o complemento. A base é o começo de tudo, que tema você vai apresentar e qual estilo que você vai usar. Sendo uma gameplay, um documentário, usar apenas imagens, dentre coisas assim. A parte do complemento que é o mais complicado, que é como você vai apresentar seu conteúdo, seja na sua forma de falar ou sua edição, que deixa o estilo da pessoa único. O Tropia, como exemplo, tem uma edição muito diferente que se destaca muito. Já indo para o caso do Golart, a base e o complemento dele são coisas muito fáceis de se fazer. Usar lo-fi, gravar uma gameplay, ou pegar de alguém, gravar a voz com simples cortes secos e com fundo preto quando aparece uma imagem. Isso é muito fácil de se fazer. E na verdade, a parte mais difícil é o roteiro e a coleta de informações. As pessoas vendo que o estilo do Golart fazer vídeo é fácil, se aproveitaram e fizeram a mesma coisa que ele, copiando todo o complemento, todos os elementos que ele juntou para criar seu estilo. Tanto que existem pessoas que pesquisam músicas que o Golart usa nos vídeos, os jogos que o Golart joga, o jogo da mãozinha, como fazer conteúdo estilo Golart, etc. E não estou falando só daqueles que usam o complemento do Golart, como também de outros youtubers, como o Digo. E dos canais que eu conheço que fizeram parte da hashtag, nenhum deles é uma cópia, na minha visão. Mas um amigo meu chamado Flatus analisou os canais e falou que alguns membros da hashtag se encaixam nessa parte de cópia. E eu acredito nele porque foi ele que me fez abrir a mente sobre as tais cópias. E nós dois temos a mesma visão. E antes do vídeo dele, ainda usavam aquele argumento de não é cópia, é só inspiração. Apenas seguindo o que o Golart fala de pra me copiar o cara tem que fazer download do meu vídeo e enviar no canal dele. E um dos que usavam essa narrativa foi o ex-youtuber Lupin, que podemos dizer que ele seria o Digo de 2017 e 2018 em relação a destaque. Ou seja, um grupo depende de uma pessoa para ter argumento. E isso foi a mesma coisa que aconteceu com o vídeo do Digo, o, entre aspas, você copia o Golart. E aí vem onde eu mais queria chegar. O Anderson tentou aplicar na prática que mesmo você seguindo o tutorial do Digo para não ser taxado de cópia, não adianta muito. Tudo por conta da identidade visual. Mas isso aconteceu por conta de dois problemas. Na verdade, pode-se dizer que existe apenas um, mas nesse caso, um problema cria outro. Começando com o primeiro problema, se lembra quando o Golart mudou seu conteúdo abandonando Minecraft? Isso não é surpresa pra ninguém, já que muitos criadores fizeram isso. Mas enquanto a maioria migrou pra vlog e outros conteúdos, o Golart decidiu usar um estilo muito pouco conhecido e diferente. E antes dele, nenhum youtuber grande havia feito esse tipo de vídeo ou coisa semelhante.
Isso fez o Golart se destacar muito porque ele se aproveitou que ele já tinha um canal grande com mais de 300 mil inscritos. Isso junta do fato que até hoje, em 2019, existem menos de 10 canais grandes de comentário ou coisa semelhante. E esses são os únicos canais que são grandes, totalizando 7 canais, e isso é muito pouco. Pra tentar mostrar meu ponto de vista, existiam muitos canais de vlog e jogos, que eu não vou dizer que são cópias, mas que por algum motivo suspeito eles faziam a mesma coisa que os outros nos mesmos períodos, seguindo os mesmos trends, mostrando as mesmas novidades e, por incrível que pareça, fazendo as mesmas propagandas. E mesmo com tudo isso, poucas vezes os canais eram taxados de cópia, mas assim, muito pouco mesmo. Se for comparar os casos de cópia do Golart, ele ganha de todos, de lavada, em literalmente todos os casos. E como eu disse, o primeiro problema cria o segundo, que está no fato de existirem poucos canais grandes que usam esse conteúdo ou semelhante. E pessoas que não consomem esse conteúdo e conhecem o Golart vão associar o vídeo ao Golart. Quem tá de fora da comunidade não tá acostumado a ver esse tipo de vídeo. As pessoas em geral já conhecem os canais de gameplay, vlog, mas não conhecem esse estilo de vídeo, fazendo parecer algo único e exclusivo. Eu mesmo, sempre que quando via um vídeo do Lupin, eu lembrava do Golart, mas eu já acompanho tantos canais assim que eu nem lembro mais dele, pra mim ele não é mais referência. Isso porque eu conheço muitos canais assim, e essas outras pessoas não. E acredite em mim, se existisse pelo menos 15 canais com mais de 100 mil inscritos, essas pessoas que não consomem esse conteúdo provavelmente não diriam a mesma coisa. E Anderson, se você chegou até aqui, eu quero deixar claro que isso não foi um ataque. Se você está assistindo esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você tem a me dizer. E bom, agora eu quero saber de você. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Então é isso, até mais. Valeu, falou e fui!